Olá, prezados ouvintes, amigos, internautas. É muito bom tê-los novamente como companhia neste momento de reflexão e fé. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Também desejo-lhes que a bênção e a graça do nosso Deus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus e da Mãe Virgem Maria esteja aí na sua companhia, lhes concedendo bastante sabedoria, entendimento e também muita paz. Prezados irmãos, há alguns dias eu falei, através de uma pequena reflexão, a respeito do cuidado que nós devemos ter para vencermos os obstáculos aqui na face da terra. Eu ainda citei um ensinamento da missionária, quando ela disse que nós, vivendo neste mundo, estamos cercados por armadilhas, por coisas que o inimigo coloca ao nosso redor, ou na nossa frente, no nosso caminho, para nos derrubar ou para tragar a nossa vida. Irmãos, e hoje eu quero comentar, eu quero refletir com os prezados irmãos de uma dessas armadilhas que o inimigo tem usado em grande escala nesses dias para acorrentar as criaturas no erro, na maldade, em tudo aquilo que contamina a sua vida e afasta a sua pessoa de Deus. Prezados irmãos, nós estamos vivendo em dias que o avanço da tecnologia e também da ciência tem sido muito grande. Eu ainda há poucos dias estava ouvindo uma mensagem da missionária e ela, falando a esse respeito, ela disse que até certo ponto Deus, o nosso Pai, ele permite este avanço, principalmente no sentido da ciência, por exemplo, no que se refere à medicina. E ela ainda afirmou que existem dois rumos distintos que toma o avanço da ciência e o avanço da tecnologia. Existe um rumo que é benéfico, onde traz grandes benefícios para as criaturas deste mundo. Em se falando, por exemplo, da ciência, avanço científico, onde existe cientistas que trabalham muito para descobrir, para encontrar remédios para curas de muitas enfermidades. Até mesmo também nos nossos dias houve um avanço muito grande quanto à cirurgia, por exemplo. Antigamente, os que são mais velhos podem se lembrar muito bem, uma pessoa, por exemplo, passava por uma determinada cirurgia, por um procedimento cirúrgico, e ficava dias, semanas, até meses para se recuperar. Hoje existem cirurgias que são realizadas a laser e às vezes cirurgia até complicada, mas que são poucas, invasivas. Então a criatura passa por aquele procedimento e até mesmo no mesmo dia já recebe alta e já vai para o seu lar. Então observe que nesse sentido houve um avanço muito grande e um avanço benéfico. Também quanto à descoberta de muitos medicamentos que têm curado, ou se não cura, tem aliviado as dores, as enfermidades de muitas criaturas, de milhares de criaturas. Irmão, mas se nós observarmos, como disse a missionária, a ciência também tomou um outro rumo, já um rumo que muito tem prejudicado a moral das pessoas, prejudicado a vida das pessoas, porque hoje sabemos que existem também aí cirurgias, por exemplo, que transformam a vida da pessoa, a fisiologia da pessoa. Às vezes uma pessoa que é mulher e passa por uma determinada cirurgia e às vezes toma alguns medicamentos, alguns hormônios e se transforma em homem. E também existem homens que nascem homens e por vontade própria passam por cirurgias, passam por tratamentos e
se transformam em mulheres. Então observe que tudo isto são coisas desagradáveis, que desagrada a Deus, é claro. Não estamos aqui fazendo juízo, mas isto é uma realidade, porque nós não temos o direito de mudar ou transformar aquilo que Deus, o nosso Pai, criou. Então os irmãos puderam observar que existem os dois lados do avanço da ciência. Irmãos, porém, eu quero falar do avanço da tecnologia, que é isso que é o foco da nossa reflexão, da nossa meditação de hoje. Irmãos, no avanço da tecnologia, principalmente em se tratando da informação, dos meios de comunicação, dos meios de informações, irmãos, se dá o mesmo. Observamos que há alguns anos, os mais antigos se lembram muito bem que nós tínhamos somente os rádios, que era um meio de comunicação. Nós ouvíamos o rádio, até mesmo o nosso programa A Hora Milagrosa era transmitido através das emissoras. E depois, mais alguns anos, irmãos, surgiu a televisão. Então surgiu os programas televisivos, que são retransmitidos em emissoras e que a pessoa, tendo então um aparelho na sua casa, tem acesso a tudo aquele conteúdo que é retransmitido através deste meio de transmissão, deste meio de comunicação. Irmãos, e até chegar nos nossos dias, temos hoje a internet, que foi um avanço ainda muito maior, porque os irmãos observem que nós podemos nos comunicarmos com a pessoa do outro lado do mundo em momentos de segundo. Então tudo isto é um avanço da tecnologia. Irmãos, e tudo isso tem um benefício muito grande para a nossa vida. Eu ainda, irmãos, estava me lembrando de um fato, de um acontecimento. Uma determinada pessoa chegou certa vez diante do nosso santo irmão Aldo e perguntou a ele o que ele achava da televisão. Então, é claro, essa pessoa fez essa pergunta para o nosso santo irmão Aldo só para ver, o que o santo irmão Aldo iria dizer. E o nosso santo irmão Aldo então disse àquela pessoa: é um sistema muito bom, muito útil, porém mal usado. Então ele disse: se fosse usado para o bem, seria muito útil para as criaturas, porém as pessoas não sabem usar e usa para o mal, para corromper a vida das pessoas, para corromper famílias e assim por diante. Irmãos, e nós podemos então observar que agora nos nossos dias, como eu acabei de afirmar, nós falando então do nosso sistema de comunicação, mais precisamente da internet, se dá o mesmo. É um meio muito útil que tem trazido grandes benefícios para muitas e muitas criaturas, para nós, apostólicos, até mesmo para a obra da nossa igreja, porque as nossas mensagens, as nossas reuniões são retransmitidas através deste meio de comunicação. Porém, irmãos, como disse a missionária, já existe outro lado que é prejudicial e que muito tem atrapalhado a vida das criaturas. E, irmãos, e principalmente da juventude, da mocidade, das crianças. Porque, como eu disse, na internet, por exemplo, nós temos ali muitas coisas úteis, ou melhor, muitas coisas úteis, muitas coisas boas, que traz para nós grandes benefícios, principalmente no conhecimento, no aprendizado. Irmãos, mas também existem muitas coisas ruins, prejudicial, imoral, que tira a consagração, tira a santidade, tira a comunhão das criaturas com Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. E também tem esse meio de comunicação tem prejudicado muito a vida dos casais. Quantas separações hoje, irmãos, tem acontecido através deste meio de comunicação? Eu mesmo, irmãos, tenho conhecimento de fatos de pessoas que deixaram o seu lar, abandonaram os filhos, abandonou o esposo, outro abandonou a esposa, exatamente porque não souberam usar estes meios de comunicação,
que é uma porta aberta e propicia as pessoas, as criaturas, a penderem para este lado. Principalmente nos dias de hoje, que existem muitas pessoas oportunistas que esperam uma oportunidade para então lançar os seus galanteios, lançar as suas palavras, lançar as suas propostas falsas e indecorosas. E se as pessoas não souberem então avaliar, analisar, então cairá no erro. Eu ainda me lembro, irmãos, de um fato. Certa vez eu estava conversando com um jovem e então ele disse que ele nunca foi bom com palavras, assim, para falar com as moças, para falar com a namorada, assim por diante. E ele falou assim que os meios de comunicação hoje muito ajudava a ele, porque ele disse que é bem mais fácil, porque ali é só digitar e dá enter e pronto, já enviou ali aquela sua proposta, aquele seu pensamento. Então observe, irmãos, que esse jovem, ele relatou esse fato para mim. Então é aquilo que eu disse. Os irmãos observem que tudo isso tem propiciado, tem ajudado, tem facilitado as pessoas a caírem nos laços do inimigo. Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque eu sempre digo, existem muitas coisas boas neste mundo, porém, irmãos, quando o inimigo vê estas coisas, ele logo coloca a mão ali, coloca o dedo no meio, exatamente para contaminar, para prejudicar os filhos de Deus. Irmãos, e nós, vivendo a este mundo, temos acesso a todo a esses benefícios, principalmente a internet, a esse meio de comunicação, e nós, é claro, irmãos, não vamos agir com fanatismo, não vamos deixar de usar, até mesmo porque hoje nós necessitamos, principalmente nas empresas onde trabalhamos, nós precisamos usar este meio, nós precisamos tomar cuidado, precisamos zelar da nossa fé e tomarmos cuidado com o uso da internet e dos meios de comunicação. E também eu quero deixar aqui um aviso, um alerta aos pais que tomem cuidado, zelem dos seus filhos, porque eles são presas fáceis, isto é, as crianças, os jovens, os adolescentes, são presas fáceis desse sistema. Então, irmãos, tome cuidado, vamos usar sim, mas vamos usar com moderação, com cuidado, vamos usar para o bem e nunca para o mal. Eu deixo aí, prezados irmãos, mais este alerta, mais esta pequena reflexão quanto a este assunto, e que cada um guarde consigo estes conselhos, estes ensinamentos. Agradeço mais uma vez a sua agradável companhia e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, fique na paz.